Então, bom dia novamente, irmãos. Vamos retomando aqui as nossas lições, que estamos aí já há 2 meses nessa trajetória com o livro de Salmos. E hoje, em especial, nós vamos para a 10ª aula. Nós tivemos na semana passada a ceia do Senhor, e nas últimas 2 aulas, o Marcos ele seguiu na sequência com as aulas dele. Nós estávamos vivendo aulas alternadas, mas eu caí na escala da cozinha, e aí ele precisou de assumir 2 aulas seguidas. Então, lembrando a todos, nós estamos numa dupla de professores trazendo 2 perspectivas complementares, tá? Mas distintas no seu conteúdo do livro de Salmos. O Marcos ele ocupa uma aula mais histórica, teológica, resgatando aí alguns princípios que conectam a história do povo de Israel, falando do exílio, falando de uma série de elementos que a gente encontra em outros livros da Bíblia, em especial ali em Reis, em Crônicas, Samuel, enfim, nesse apanhado como um todo. E eu sigo com uma análise psicoteológica, que é, na verdade, uma meditação aplicada dos princípios que a gente tem em alguns salmos. Tá? Lembrando ainda que existe uma divisão que é feita quando nós vamos estudar de maneira mais aprofundada o livro de Salmos, que é a divisão em 5 grandes livros. Tá? Livro 1, 2, 3, 4 e 5. A gente está utilizando essa divisão. Tá? Então, a parte histórica e teológica já foi toda ministrada pelo Marcos. Ele já deu a aula do livro 1, 2, 3, 4 e 5. Está em aberto, então, a análise psicoteológica do livro 4, que nós vamos ver hoje. Domingo que vem a gente vai ver do livro 5. E o último domingo, uma aula especial destinada para o Salmo 119, que é o maior salmo da Bíblia, e a gente vai poder contemplar alguns elementos bem interessantes desse salmo. Tá? Essa tem sido a nossa trajetória, tá bom? Nós vamos orar e, na sequência, eu vou iniciar a aula de hoje. Senhor, muito obrigado por essa manhã aqui, mais uma vez, pela oportunidade maravilhosa que nós temos de, nesse ajuntamento, aprender mais da Tua palavra. Oro e peço que o Teu Espírito Santo fale aos nossos corações. Encontre em nós, nessa manhã, disposição em ouvir a Sua voz. E, ao mesmo tempo, assimilando o que o Senhor tem para nós, a gente responda em obediência no nosso dia a dia. Pai, no nome santo de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Vamos lá, então? Vamos começar só conectando o que eu vou falar com o que o Marcos já falou. Então, próximo slide. Esse slide aqui é só para a gente poder relembrar o que foi falado há talvez 3 domingos atrás. Primeiro que o livro 4 ele vai do Salmo 90 ao Salmo 106. Primeira pergunta, prova oral. Hoje vai ter uma prova oral de vez em quando aqui. Quem escreveu o Salmo 90? Moisés. Eu ia falar que o Jefferson não vale, porque o Jefferson é um ponto fora da curva. Mas Moisés, a gente viu, o Marcos, inclusive, trouxe esse salmo numa análise junto à compreensão da aula dele, Salmo 90. O tema do livro 4 é amadurecimento. Em especial, aprendemos nessa aula com Marcos, como que o exílio amadureceu a fé do povo. E por isso que os salmos que compõem o livro 4 vai expressar essa maturidade, traduz esse processo do exílio numa compreensão daquilo que é a natureza de Deus, o caráter de Deus e como o povo vai respondendo a essa compreensão. Há um redirecionar das esperanças desse povo, como a gente aprendeu com Marcos também, porque a noção de reino, ela também vai ser apresentada de maneira diferente. Não é mais um reino terreno, mas um reino celestial. E tudo isso vai compondo o pano de fundo histórico e teológico no qual esses salmos foram escritos. Também, curiosamente, como a gente aprendeu com Marcos, é
dentre os livros, um dos que tem o maior número de salmos órfãos. O que é um salmo órfão? Não tem uma autoria declarada, né? Não há um consenso de quem é o autor, né? Então nós chamamos esses salmos de salmos órfãos. Então, a partir disso, nós vamos seguindo, e hoje com uma frase para aquecer bem o nosso imaginário, para aquecer nossa alma, para aquilo que Deus quer falar conosco, de um autor que, para mim, né, para o meu estilo de leitura, para o meu estilo de autor, né, se não é um dos melhores que tem, né, que é o Henry Nouwen. Quando eu digo meu estilo, né, eu leio muito a expressão de uma teologia aplicada, né? Como eu trabalho com aconselhamento e tudo, então, livros que falam sobre espiritualidade, que falam sobre vida com Deus e tal, acabam ocupando a maior parte das minhas leituras. E Henry Nouwen é um autor muito interessante, ele tem alguns livros escritos, traduzidos em português, né? E ele tem uma citação, quer dizer, eu trago uma citação dele para a gente poder entrar no tema de maturidade, que é a seguinte, preste atenção. Somos chamados para ser frutíferos, não bem-sucedidos, não produtivos, não autorrealizados. Sucesso vem pela força, estresse e esforço humano. Frutificação vem pela vulnerabilidade e pelo reconhecimento de nossas fraquezas. Então, trago o Henry Nouwen para a gente poder começar falando de maturidade, de amadurecimento, que é uma expressão muito comum utilizada quando nós estamos diante de uma árvore que produz frutos. Naturalmente, se o fruto não está maduro, ele não está próprio para ser comido, não está próprio para poder ser contemplado, né? Então, essa expressão, inclusive, a essência da maturidade, do fruto, vai ser uma expressão muito comum, também utilizada na palavra de Deus, para nos orientar sobre uma série de práticas que envolvem a minha vida e a sua no cristianismo. Quando nós falamos de frutos do Espírito, que Paulo nos apresenta, né? Quando nós olhamos para Jesus, anunciando ali em João 15, eu sou a videira verdadeira, meu pai é agricultor, o ramo que estando em mim dá fruto ou não dá fruto, né? Então, dentre outras perspectivas, essa noção do frutificar, ela é extremamente convidativa para que a gente se oriente sobre as nossas escolhas e o cristianismo. O Henry Nouwen, então, naturalmente, por ser um autor, né, dessa época nossa, ele confronta essa ideia, que a gente já fala aqui, né, de diferentes formas, em diferentes contextos aqui na nossa igreja, que nós não somos chamados para um lugar que nos é vendido, inclusive, por aí afora. Um conceito de sucesso, de bem-sucedidos, né? Um conceito de sermos produtivos, performáticos, né? Conceito de felicidade, de autorrealização, quer dizer, ele está exatamente confrontando essa estética toda que nos apresenta aí afora como o objetivo da nossa vida, né? Irmão e irmã, o nosso objetivo de vida é produzir frutos. E nós vamos entender isso hoje, junto com o livro 4, com 4 salmos em especial que eu separei, como que os salmistas vão nos inspirar nessa maturidade, nesse amadurecimento de fé, para que a nossa vida, nesse propósito de produzir frutos, possa viver os desígnios de Deus. Bom, hoje nós vamos analisar basicamente 4 salmos, o Salmo 92, o Salmo 103 e o Salmo 105 e 106. Né? O Salmo 105 e 106 eu vou fazer uma análise conjunta com vocês, né? E curiosamente nós temos então o Salmo 92, o 105 e o 106 como salmos órfãos,
e o Salmo 103 como um salmo de Davi. E aí eu vou fazer o inverso, assim, a ordem, né? Nós vamos começar analisando o 105 e o 106, depois o 103, e a gente termina com o Salmo 92, ok? Lembrando que comigo aqui a gente procura ler o Salmo todo, né, dentro do possível. Então já abra a sua Bíblia para mim, ou junto comigo, melhor dizendo, no Salmo 105. E o tema desse primeira análise é memórias que nos preenchem. Salmo de número 105. É um salmo, assim, expressivo em termos de quantidade de versículos, né? Principalmente se juntar com 106. Então nós vamos ler alguns versículos, mas preste muita atenção nessa leitura. Deem graças ao Senhor, invoquem o seu nome, tornem conhecidos entre os povos os seus feitos. Cantem a Deus, cantem louvores a Ele, falem de todas as suas maravilhas. Glorifiquem-se no seu santo nome. Alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Busquem o Senhor e o seu poder. Busquem continuamente a sua presença. Lembrem-se das maravilhas que Ele fez, dos seus prodígios e dos juízos de seus lábios. Vocês, descendentes de Abraão, seu servo. Vocês, filhos de Jacó, seus escolhidos. Ele é o Senhor, nosso Deus, e os seus juízos permeiam toda a terra. Lembra-se perpetuamente da sua aliança, da palavra que empenhou para 1000 gerações, da aliança que fez com Abraão, do juramento que fez a Isaque, o qual confirmou a Jacó por decreto, e a Israel por aliança perpétua, dizendo: eu lhe darei a terra de Canaã como porção da sua herança. Quando eles eram em pequeno número, pouquíssimos estrangeiros na terra de Canaã, quando andavam de nação em nação, de um reino para outro reino, Deus não permitiu que ninguém os oprimisse, e por amor deles repreendeu reis, dizendo: não toquem nos meus ungidos, nem maltratem os meus profetas. Deus fez vir fome sobre a terra e cortou os meios de se obter pão. Adiante deles enviou um homem, José, que foi vendido como escravo. Apartaram os seus pés com correntes, apertaram os seus pés com correntes e puseram uma coleira de ferro no seu pescoço, até cumprir-se a profecia a respeito dele e tê-lo provado a palavra do Senhor. O rei mandou soltá-lo. O dominador dos povos o pôs em liberdade, constituiu-o senhor de sua casa e administrador de tudo que possuía, para, como bem quisesse, sujeitar os seus príncipes e ensinar a sabedoria aos seus anciãos. Então Israel entrou no Egito. Jacó perseguiu na terra de Cã. Deus fez sobremodo fecundo o seu povo e o tornou mais forte do que os seus opressores. Mudou o coração dos egípcios para que odiassem o seu povo e usassem a astúcia para os seus servos. Deus lhes enviou Moisés, seu servo, e Arão, a quem havia escolhido, por meio dos quais fez entre eles os seus sinais e maravilhas na terra de Cã. Enviou trevas e tudo escureceu. E Moisés e Arão não foram rebeldes à sua palavra. Transformou-lhes a água em sangue, e assim lhes fez morrer os peixes. A terra deles produziu rãs em abundância, até nos aposentos dos reis. Deus falou, e vieram nuvens de moscas e piolhos em toda a terra do Egito. Por chuva deu-lhes granizo e fogo chamejante naquela terra. Devastou-se os vinhedos e os figueiras e quebrou as árvores da terra deles. Ele falou e vieram gafanhotos e lagartas sem conta, que devoraram toda a vegetação do país e comeram fruto dos seus campos.
também feriu de morte todos os primogênitos da terra deles, as primícias do seu vigor. Então Deus fez sair o seu povo com prata e ouro, e entre as suas tribos não havia um só inválido. O Egito se alegrou quando eles saíram, porque lhes tinham infundido terror. Deus estendeu uma nuvem que lhes servisse de toldo e um fogo para os iluminar de noite. Pediram e Deus fez vir codornizes e os saciou com pão do céu. Fendeu a rocha e dela brotaram águas que correram como um rio pelo deserto, porque estava lembrando da sua santa palavra e de Abraão, seu servo. Ele conduziu o seu povo com alegria e com júbilo os seus escolhidos. Deu-lhes as terras das nações, e eles se apossaram do fruto do trabalho dos povos, para que lhes guardassem os preceitos e lhes observassem as leis. Aleluia, aleluia, deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Quem saberá contar os poderosos feitos do Senhor, ou anunciar todo o seu louvor? Bem-aventurados os que guardam a retidão e os que praticam a justiça em todo o tempo. Lembro-te de mim, Senhor, segundo a tua bondade. Lembra-te de mim, Senhor, segundo a tua bondade, para com o seu povo. Visita-me com a tua salvação, para que eu veja a prosperidade dos teus escolhidos, e me alegre com a alegria do teu povo, e me glorie com a tua esperança. Pecamos como os nossos pais, cometemos iniquidade, procedemos mal. Nossos pais no Egito não entenderam as tuas maravilhas, não se lembraram da multidão das tuas misericórdias, e foram rebeldes junto ao mar, o mar vermelho. Mas Deus os salvou por amor do seu nome, para lhes revelar o seu poder. Repreendeu o mar vermelho e ele secou. Ele os fez passar pelos abismos, por um deserto. Salvou-os das mãos de quem os odiava e os resgatou do poder do inimigo. As águas cobriram seus opressores, nenhum deles escapou. Então creram nas suas palavras e lhe cantaram louvor. Vamos só até aqui. Ele segue, nós lemos o 105 todo, são 45 versículos, e lemos 12 versículos do 106. O 106 vai até o 48. Né? Preste atenção agora naquilo que eu quero destacar com você nessa leitura, uma leitura histórica, um resgate de memória. Eu quero que você pense um pouco nesse título aqui. Mas antes, isso que nós lemos é descrito em 1 Crônicas 16, de 8 a 20. Né? O contexto que foi escrito esse salmo ali, né? Inclusive é um momento bem curioso, onde Davi e Asaf começam a ter uma relação mais próxima, por conta da arca sendo levada a Jerusalém. Né? Há uma afirmação, quando esse salmo foi escrito, né, de que a presença de Deus, ela se move, como a arca se movia, para poder, então, inaugurar o princípio litúrgico do culto ao Senhor. Na medida em que essa arca, que é a expressão da presença de Deus, se movia, parando, celebrando, louvando a Deus, prestando um culto a Ele a partir desse símbolo, que nos alcança hoje, inclusive, nesse domingo. Prestamos um culto, temos uma liturgia aqui, que orienta as nossas vidas a prestar um culto ao Senhor. Agora, olha, destacando alguns princípios do que nós lemos, né, e o título para essa análise são Memórias que nos preenchem. O preenchimento aqui, irmãos, é a ideia de que, a partir de algumas memórias, aquilo que está vazio, aquilo que está em falta, possa ser contemplado. O primeiro princípio, que a gente então vai dissecando dessa ideia de memórias que nos preenchem, a partir dos Salmos 105 e 106, é a noção de ações de graça como estilo de vida.
Irmãos, este primeiro princípio já é um grande duelo para a nossa maturidade, já que esse é o tema. A tendência é que o meu estilo de vida e o seu seja reclamação. A tendência é que o meu estilo de vida e o seu estilo de vida é poder, como a gente já falou aqui exaustivamente, nós vamos ter que falar ainda muito para assimilar sobre isso, é que a falta que nos toca, ela se configura na linguagem por murmuração. Nem, tá ruim isso aqui, esse casamento, meu Deus do céu, esses meninos pequenos que dá trabalho demais, o dinheiro que não é a quantidade que eu preciso, né, o trabalho que, pelo amor de Deus, não é possível, que inferno esse trabalho. Naturalmente, o meu estilo de vida e o seu não é em produzir ações de graças a Deus. Naturalmente, o desconforto, a falta, o estranhamento, o descontentamento é que vai dando o tom da nossa vida. E de repente, nós podemos aprender aqui, e o salmista nos incita nisso, que nós podemos reorientar essa atitude. Ô, irmãos, isso é um princípio claro de amadurecimento, de fé madura. Quando eu consigo orientar a minha percepção para a falta, para aquilo que está ruim, para aquilo que eu não tenho, para aquilo que não é agradável, e ainda assim submergir a tudo isso com ações de graça. Por quê? Porque eu posso resgatar nas minhas memórias aonde eu estava quando eu não era convertido. Eu posso resgatar da minha memória os feitos que o Senhor fez na minha vida. Isso vai me preenchendo. Eu posso resgatar da minha memória como Ele é bom, como nós cantamos hoje. Um louvor maravilhoso hoje, diga-se de passagem aqui. Maravilhoso. Afirmando isso. Ações de graça. Mesmo que o entorno do aqui e agora, do presente, mesmo que a realidade da pessoa que eu convivo, seja no trabalho, seja em casa, não seja favorável para isso. Ações de graça como estilo de vida. A partir disso, o salmista vai descrevendo, eu fiz questão de ler, por mais que, né, não seja tão comum a gente ler tantos versículos assim, né, mas fiz questão de ler para a gente perceber o resgate que ele vai fazendo dessas memórias ali, histórica, do que Deus foi fazendo, afirmando o quão comprometido em cuidar do seu povo Deus estava. Sabe qual é o principal problema da nossa reclamação e da nossa murmuração? É o distanciamento que a gente vive em afirmar e ver o quão comprometido em cuidar de nós Deus está. Eu vou repetir isso aqui. O principal problema da reclamação e da murmuração, que é uma expressão da nossa natureza caída, né, que volta para si mesmo e vive essa lamúria sem fim, é o quão distante a nossa linguagem de murmuração nos coloca da realidade perene, constante, de que Deus é que cuida de nós, de que Ele que nos sustenta, de que Ele é a nossa fonte inesgotável. Se nós temos vida, é porque Ele quis estender isso a cada um de nós. Os feitos que cada um de nós cultivamos na vida com Deus, de poder resgatar memórias práticas, né, de quando oramos e Deus se revelou, de curas que Ele já estendeu a cada um de nós, de provisão financeira, né, de como Ele nos proporcionou aquilo que nós desejávamos, de como Ele nos livrou, livramento. Mas muitas vezes, preocupados e ocupados demais com a nossa falta, as lembranças do seu cuidado e proteção podem se distanciar. A percepção necessária, e isso é muito importante, isso é característica de maturidade, irmãos. Você constantemente se lembrar da sua rebeldia e do seu pecado.
não como uma automutilação, assim, desproporcional àquilo que Deus já fez por nós, nos salvou, redimindo, não é nada disso. Mas é uma consciência da sua própria falta, que é outra miséria que me envolve e te envolve. Quando eu e você, preste atenção nisso aqui, irmãos, quando a minha falta e a sua falta bate à porta, quando essa inquietação, essa insatisfação, ela vai tomando proporções aqui dentro, né, existe uma tendência no caminho, que é você olhar para dentro de si, sutilmente, e se ocupar da seguinte frase: ah, nem, Senhor, porque eu, Deus? Nossa, porque eu, Senhor? Um senso de vitimismo te ocupa, como se a nobreza tivesse em você. É assim, como se você, né, no seu lugar de criatura, de pó, de natureza humana, né, tivesse assim uma série de atributos que pudesse questionar Deus. Ou seja, nós vamos ficando míopes numa percepção que a gente deveria ser extremamente aguçados, que é da nossa rebeldia e do nosso pecado constante. Você sabe, irmão, que uma grande característica de imaturidade é um sentimento de autocomiseração e de vitimismo, que pode nos envolver com muita facilidade. Que é quando essa insatisfação vai vindo, e aí a gente vai para um lugar de reclamação dentro de nós, e com o outro, e com Deus, né? Desproporcional à nossa condição real de rebeldia e de pecado. Irmãos, em nome de Jesus, sem essas memórias genuínas, sem essas verdades da palavra de Deus, a sua vida vai ficar imatura e atrofiada. Se a gente está utilizando, então, o símbolo, como eu trouxe no início, né, de uma árvore frutífera, eu quero que você pense, então, num galho desproporcional àquilo que seria o seu propósito, que não dando fruto, ele está ali atrofiado, mirrado, não está sendo desenvolvido, não está respondendo ao sol, à chuva, ao adubo, ao cuidado, insiste em ficar mirrado e não produzir nada, aquela estética feia de um galho desproporcional ao todo. Muitas vezes essa é a imagem que me descreve e te descreve. Imaturos. E aí o salmista vai nos lembrando do valor da obediência. Uma obediência que vai sendo posta a nós por orientações divinas. Deus nos mandando, orientando, ditando o que devemos fazer. Essa é a única resposta que nos cabe. Não tem como não lembrar também de criança, né, quando a gente fala de maturidade. Eu, pelo menos, por ter 3 crianças pequenas, acaba sendo um constante alvo de reflexão sobre a minha própria vida, né? Os meus filhos, que naturalmente são imaturos, né? E qual que é a grande característica de uma criança no seu dia a dia, que desafia a paciência de um pai? Desobediência. Vai tomar banho, Natan? Vai tomar banho. Nós vamos chegar atrasado. Vai tomar banho. Mas não é hora de ver desenho. Não é hora de você brincar com esses carrinhos. Vai tomar banho. A desobediência, irmãos, minha, sua, e nessa analogia com meu filho aqui, só para a gente, né, não se isentar desse lugar, é uma das características mais marcantes que traduz o quão imaturo no reino de Deus nós somos. Como uma criança pirracenta, como uma criança que vai sendo orientada pelo seu ventre. É como muitas vezes eu e você resistimos ao valor da obediência. Por fim, o convite para louvar ao Senhor, independente das circunstâncias, né? Então, isso já entrando no Salmo 106, o salmista vai trazendo isso, nos inspirando, resgatando o que foi feito ali na história, né?
e despertando em nós uma atitude de louvar ao Senhor, como aquela música do Rick Bonfim, que é uma paráfrase, né, digamos assim, da narrativa de Atos, Paulo e Silas na prisão. Eu louvarei meu Deus, não sei o que será do amanhã e o que o futuro tem. Irmãos, tudo isso, perceba que não é da ordem do sentir. Se a gente se orienta pelos nossos sentidos, nós vamos ter que nos colocar nessa configuração de uma fé imatura, de uma vida com Deus extremamente atrofiada, distante daquilo que os Salmos 105 e 106 nos apresentam. Como as nossas memórias de quem Deus é, do que Ele já fez comigo e com você, memórias nutridas pela palavra de Deus, pode afirmar isso. Segundo Salmo, Salmo 103. Vamos lá, esse é um salmo menor. E eu vou chamar aqui da pedagogia de Deus. Pedagogia a gente pode definir de maneira muito simples aqui, teria muitas definições, né? Mas dessa arte de ensinar, né? Vamos ver como é que Deus tem uma arte muito única para nos ensinar aí, né? Muita coisa. Salmo de Davi, esse é mais conhecido. Bendiga minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o teu santo nome. Bendiga minha alma ao Senhor, e não se esqueça de nenhum só de seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as suas iniquidades, quem cura todas as suas enfermidades, quem da cova redime a sua vida e coroa você de graça e misericórdia. É Ele quem enche de bens a sua vida, de modo que a sua mocidade se renova como a da águia. O Senhor faz justiça e julga todos os oprimidos. Manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. O Senhor é compassivo e bondoso, tardio em irar-se e rico em bondade. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Pois quanto o céu se eleva acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto o Oriente está longe do Ocidente, assim Ele afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Quanto ao ser humano, os seus dias são como a relva, como a flor do campo. Assim ele floresce, mas soprando nela o vento, desaparece e não conhecerá daí em diante o seu lugar. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade, sobre os que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, para com os que guardam a sua aliança e para os que se lembram dos seus preceitos e os cumprem. Nos céus o Senhor estabeleceu o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. Bendigam o Senhor, os seus anjos, valorosos em poder, que executam as suas ordens e lhes obedecem a palavra. Bendigam o Senhor, todos os seus exércitos, ministros seus, que fazem a sua vontade. Bendigam o Senhor, todas as suas obras, em todos os lugares de seu domínio. Bendiga minha alma o Senhor. Amém? Eu vou utilizar para essa análise aqui algumas palavras que Davi utiliza para compreender como Deus atua, né? E aí eu vou separar essas palavras para a gente pensar o nosso lugar nessa pedagogia de Deus, né? Então, o princípio que a gente inicia aqui essa análise está no versículo 4, olha só. Quem da cova redime a vida. Quer dizer que tem cova, então, na pedagogia? Tem.
tem uma cova. E cova aqui, né, um buraco para a morte. Um buraco para acolher a morte. Porque isso é a cova, né? É um buraco e a gente coloca um morto ali dentro. Na pedagogia de Deus tem morte. Na pedagogia de Deus tem um espaço necessário para que a morte faça parte. E aí ele, na forma e na manifestação dele, redime, traz a vida, mas não nos isenta da cova. Não nos isenta. É o desejo nosso, com certeza, passar essa cova para frente. Passa para outra aí. É o desejo nosso, que essa cova não tivesse tão próximo a nós. E aqui eu não estou nem dizendo de morte literal, tá, irmãos? Porque essa talvez até a gente seja um pouco mais, assim, tranquilos com ela, pensando no céu e na eternidade. Eu estou falando daquilo que nos apresenta no dia a dia, naquilo que desafia o nosso desejo, o nosso querer, naquilo que desafia o nosso controle da situação, aquilo que nos assalta, que nos pega de surpresa, aquilo que nos drena. Cova. Segundo princípio que eu destaco, dentre muitos, isso aqui eu que, enfim, fui escolhendo alguns, a gente poderia pegar inúmeros. Mas olha o versículo 6. O Senhor faz justiça e julga. Você sabe que dessa pedagogia de Deus, uma das lições mais preciosas que a gente precisa ter, até para a gente ter paz no coração, é entender que o conceito de justiça de Deus não é o nosso conceito de justiça. O salmista não diz assim, então, eu faço a minha justiça e o Senhor assina embaixo. Não. O salmista não disse assim, a justiça eu vou descobrir qual é, vou realizá-la e Deus vai me abençoar. Não. Na pedagogia de Deus, a justiça é só com Ele. Isso é interessante, irmãos. A gente vê, por exemplo, o princípio de Jesus ali nas suas últimas horas, os últimos momentos da vida de Jesus, aquele silêncio que traduzia, humanamente falando, tanta injustiça. Jesus sofrendo tanta injustiça, e um aparente silêncio de Deus, ou tantas injustiças que Paulo sofreu. Estevão sofreu uma injustiça tamanha por amar o Senhor. E um silêncio parece do Senhor. Não, irmãos, não é um silêncio de Deus nesse aspecto humano. É um conceito de justiça que muitas vezes eu e você não alcançamos com a mente humana, mas podemos alcançar com a fé. Se eu me dou a essa pedagogia de Deus, se eu me rendo, como a gente cantou, se eu me entrego, essa pedagogia, ela pode me envolver e me orientar, ela me ensina a viver. Essa pedagogia me ensina a contar os meus dias, como está no Salmo 90, para alcançar um coração sábio. Não uma expressão tola, que muitas vezes me envolve e te envolve. De repente o salmista agora fala de repreensão, Olha que interessante, versículo 9. Não repreende perpetuamente, mas repreende. Então, para ele colocar a repreensão aqui, dessa forma, e trazer a ideia clássica de que a repreensão de Deus não é ad eterno, ele está querendo levar a mim e a você ao entendimento de que é parte da pedagogia de Deus que eu e você sejamos repreendidos para que a gente amadureça. Os pais de plantão, seja de filhos grandes ou pequenos, podem talvez lembrar do efeito que uma repreensão amorosa, cuidadosa, que não é espancamento, como a gente ensina aqui, pode ter para que o seu filho amadureça, para que ele se torne um adulto de caráter. Porque a repreensão ela tem um valor para a maturidade, para o desenvolvimento. Então Deus sabe a intensidade. O clássico de Jó, por exemplo, que a gente deve, de tempos em tempos, resgatá-lo, mas na sua totalidade, a gente tem ali uma repreensão, digamos, uma maneira, uma pedagogia de Deus,
até a intensidade que Deus sabe que Jó aguentaria. E aí, nós não podemos nos esquecer que Deus sabe a intensidade que você aguenta e que eu aguento. Pela fé, disponíveis, a compreender isso, nós podemos, então, suportar e assimilar o que Deus tem nesse ato de repreender a minha vida e a sua vida. De repente, Davi nos lembra que ele conhece a nossa estrutura, versículo 14, e sabe que somos pó. Isso é maravilhoso, né? Se a gente conecta com outros textos bíblicos, o oleiro, o barro, o vaso que é feito, o pó que vai se tornar uma argila, e os desígnios de Deus vão sendo formados e conformados à mão ou às mãos dele, né? Para nos dar o fim que ele deseja, não que nós desejamos. E aí eu fiquei me perguntando, preparando essa aula aqui, né, quando eu cheguei nesse ponto, ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. E você e eu? Você sabe que você é pó? Você consegue se apropriar de uma ideia ou de um sentido de que como pó nas mãos do oleiro ou como um barro nas mãos do oleiro, o contorno, o propósito, o quão esticado, a forma como ele vai colocar mais pó, mais barro, para compor ali o formato, diz respeito a ele. É interessante, irmãos, essa pergunta retórica, voltando para nós mesmos, né? Para que a gente possa sempre realinhar planos futuros, expectativa, sonhos, com as mãos do oleiro, já que eu e você somos pó. Isso aqui é uma característica muito forte de imaturidade, já que o tema é maturidade, é amadurecimento. É você, num ato leviano, pensar a sua vida e orientar a sua vida somente por aquilo que você quer. Os seus planos, os seus sonhos, o seu projeto de vida, como a gente falou domingo passado. Sempre tendenciando para um equilíbrio. Equilíbrio. Um equilíbrio naturalmente favorável a você, onde você vai ser feliz, pleno, vai gozar tudo que você puder, com toda a intensidade, né? Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. E aí, irmãos, olha que interessante o versículo 17 e 18. Preste atenção aqui na métrica que o salmista vai desenhar para falar da misericórdia. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade. Para aqui um pouquinho. Essa é uma expressão muito curiosa, irmãos, porque ela é meio sem noção. Vamos pensar de maneira bem racional aqui. Quando que começa a eternidade e quando que ela termina? Não existe. O que é eterno, é absoluto. Pega tudo. Mas aí o salmista faz um jogo de palavras aqui maravilhoso. De eternidade a eternidade. Como se tivesse duas. Não tem. Só tem uma. Mas ele vai para o imaginário dele e fala assim, mesmo se tivesse duas eternidades, que é impossível, mas mesmo se tivesse, ainda assim teria misericórdia. Olha a amplitude disso. Não é possível dimensionar quando começa e quando termina a eternidade, a única que existe. Ela existe do jeito que é, envolve tudo, é plena, é absoluta. Mas de eternidade a eternidade, né? A tua misericórdia me alcança. Agora preste atenção. Agora que é a métrica específica que eu quero destacar aqui para você. Métrica no sentido de, ele vai medir algumas palavras aqui para compor esse entendimento de misericórdia, que é a seguinte. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade, sobre os que o temem e a sua justiça, sobre os filhos dos filhos, para os que guardam a sua aliança e para os que se lembram dos seus preceitos e os cumprem. Uai, não é para todo mundo, não? Mas eu já li aqui em outro lugar que é para todo mundo.
ela se renova, ela vem e se renova como um sol, pega todo mundo. Então a Bíblia está se contradizendo, certo? Não. Então como é que a gente entende isso aqui? Se ele condiciona essa misericórdia. Preste atenção nisso aqui, irmãos. Sabe o que ele está condicionando aqui? Quando ele fala nessa condição, os que o temem, os que amam a sua justiça, os que guardam a sua aliança, os que lembram dos seus preceitos e os cumprem. Sabe o que o salmista está dizendo aqui? Que esse perfil de pessoas aqui vai compreender a misericórdia de Deus. Eu vou repetir. A maturidade que é descrita aqui em temer o Senhor, em obedecê-lo, em amar sua justiça, orienta o nosso coração a compreender e assimilar essa misericórdia. Enquanto que outras pessoas vão também viver a misericórdia dele, mas nas suas imaturidades não compreenderão essa misericórdia. Estarão tão afetados, tão atrofiados, tão ensimesmados, que não vão compreender o que é o movimento de Deus de pegar a nossa miséria e trazer para o coração dele, que é uma das definições de misericórdia. A pedagogia de Deus, irmãos, ao nos chamar para uma obediência, ao nos chamar a amar a justiça dele, né, tem para nós como um benefício direto de que nós vamos assimilar a misericórdia dele, essa misericórdia vai nos envolver. Ela vai alcançar todo mundo, não tenha dúvida, porque a misericórdia é dele e ela se renova como um sol. Mas o salmista vai condicionar esse tipo de atitude aqui, na minha vida e na sua, para que a gente assimile, compreenda e ela venha nos preencher. E aí a gente vai para o último tópico. O último salmo, nosso querido Salmo 92, para a gente falar de uma fé madura. Compreendendo, então, essas memórias que têm o efeito de nos preencher, essas memórias do caminho que vai nos dando essa maturidade, compreendendo a pedagogia de Deus, que nos ensina, que nos orienta, que nos mostra como existir, como viver, a gente, então, se delicia agora no Salmo 92, um salmo órfão, para a gente descobrir um pouco sobre uma fé madura. Preste atenção. Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Anunciar de manhã a tua misericórdia e durante as noites a tua fidelidade, com instrumentos de 10 cordas, ao som de lira e com a solenidade da harpa. Pois me alegraste, Senhor, com os teus feitos. Exultarei nas obras das tuas mãos. Como são grandes, Senhor, as tuas obras, os teus pensamentos, que profundos. O tolo não compreende. E o insensato não percebe isto. Ainda que os ímpios brotem como a erva e floresçam todos os que praticam a iniquidade, serão destruídos para sempre. Mas tu, Senhor, és o Altíssimo eternamente. Eis que os teus inimigos, Senhor, eis que os teus inimigos perecerão. Serão dispersos todos os que praticam a iniquidade. Porém, tu exaltas o meu poder como o do boi selvagem. Derrama sobre mim o óleo fresco. Os meus olhos veem a derrota dos inimigos que me espreitam, e os meus ouvidos escutam os gritos dos malfeitores que contra mim se levantam. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão cheios de seiva e de verdor, para anunciar que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Amém? Vamos lá, irmãos. Último slide para a gente fechar a aula de hoje. Nós vamos chamar essa reflexão de fé madura.
Pensando na maturidade, no amadurecimento, no fruto que a gente leu ali na frase do Henry Nouwen, vamos pensar agora com o salmista no Salmo 92, que dinâmica é essa de uma fé madura? Primeiro está ali no versículos 5 e 6, quando o salmista, ele nos ensina, e eu já trouxe isso aqui em outra aula, num outro contexto, mas a gente resgata aqui, o valor da contemplação e do contentamento. Irmãos, a contemplação é uma forma de perceber e enxergar as coisas. Existem formas, ou formas no plural, de enxergarmos a vida. Depende do ângulo, depende da nossa disposição, depende de uma série de elementos, nós vamos enxergar uma mesma circunstância, uma mesma situação, uma mesma realidade de diferentes formas. Aqui, o salmista nos ensina sobre isso. Ele ensina para nós o lugar precioso de perceber. Quero pegar a palavra exata que ele utiliza aqui. Como são grandes, Senhor, as tuas obras, profundos teus pensamentos. Quer dizer, grandeza e profundidade alcança a compreensão, ou melhor, a percepção de uma fé madura que olha e contempla. E contemplando a grandeza e a profundidade, eu me contento. Contentamento, fala de uma atitude de estar preenchido suficiente a partir do que eu vejo. Eu me preencho com o que eu estou vendo, por mais que a minha realidade seja desafiadora. E aí, o contraponto que é interessantíssimo, né? Na sequência. Olha só. O tolo não compreende. O insensato não percebe. Tolo e insensato. São duas expressões para caracterizar uma pessoa, alguém, eu e você, que não está disponível para contemplar e se contentar com a grandeza e a profundidade de quem Deus é. Quando nós estamos e vivemos tão ensimesmados, olhando tanto para nós mesmos, olhando tanto para aquilo que nos toca, que nos machuca ou que nos falta, olhando tanto para isso, né, nós vamos nos perder nesse lugar. E o que nos resta é uma vida de tolice e de insensatez. E preste bem atenção, irmãos, que eu não estou dizendo que você não deva encontrar um lugar para poder falar da sua insatisfação. Eu quero fazer uma ressalva aqui. Eu não estou criando uma teologia aqui de que você não pode sentir nada ruim, no sentido de que, né, não, aceita que dói menos e tal. Não é nada disso. Eu nem acredito nesse negócio. O que eu estou querendo despertar em você é que existe uma forma da gente poder administrar as nossas afetações. E não, a forma não é a gente colocando as nossas afetações num patamar de prioridade e orientando a nossa vida por isso. Existem formas saudáveis, bíblicas, da gente pegar as nossas afetações, as nossas inquietações e as nossas faltas e dinamizá-las no dia a dia, com orações, procurando pessoas maduras ao nosso redor para que possa nos ouvir, nos acompanhar. Existem formas de você ter a sua falta, ficar insatisfeito, descrever o que te falta ali, e isso te custar, e canalizar isso de forma saudável. Canalizar isso sem perder de vista a contemplação e o contentamento. O confronto aqui, a crítica que é feita aqui, a tolice, a insensatez, é quando a minha vida ela é orientada, totalmente orientada pela minha insatisfação. Aí nós temos um problema. E aí eu preciso que você entenda, não dá tempo, né, a gente aprofundar tanto nisso, mas só um detalhe, irmãos, esse é o espírito dessa época. Tudo que me deixa insatisfeito
vai ocupar o centro da minha atenção para que eu, então, ocupe a resposta que me satisfaça. Esse casamento está insatisfeito? Eu vou divorciar. Esse filho está me deixando insatisfeito? Eu vou arrumar mais coisas para ele fazer e dar um jeito de alguém me ajudar a criar ele, porque eu preciso ter minha... Tudo. Meu corpo eu estou insatisfeito com o meu corpo, eu vou dar um jeito. A insatisfação como prioridade, preste atenção no que eu estou falando. Eu não estou dizendo que a sua insatisfação ela não seja digna de ser acolhida. Eu não estou dizendo que a sua insatisfação ela não possa ser dinamizada, de um lugar maduro, de ser ouvida, de ser orientada, de ser escutada. Eu sou psicólogo. Eu ouço satisfação todos os dias. Eu sou paciente de uma psicóloga, que inclusive é em Araguari. Eu viajo para Araguari toda semana para falar as minhas insatisfações para ela. Tem lugar para isso, irmão. Tem lugar. Graças a Deus. Mas o que a gente está falando aqui é que, biblicamente, orientar a nossa vida pelas insatisfações é ter que existir de forma tola, insensata, imatura e atrofiada. O salmista segue, falando da impiedade, da iniquidade como parte do processo. Vai crescer igual grama, o salmista acabou de dizer aqui. Vai crescer. O ímpio, ele cresce. Quer dizer, não adianta, irmão, nós vamos ter que administrar a impiedade dos tempos, das pessoas. Sim, essa pessoa que fala mal de você no seu trabalho, quer puxar seu tapete, isso que você precisa administrar lá. Irmãos, isso cresce igual grama, relaxa. Vamos aprender a existir com isso, com a fé madura. Vamos aprender a amar nossos inimigos, a orar por eles. Que aí a gente vai conectando princípios que Jesus fala, com uma fé madura. Né? E aí, finalizando, versículos 10 e 11. Esse versículo é muito precioso, né? Olha só o que o salmista fala aqui. Porém, tu exaltas o meu poder como do boi selvagem. Que isso, irmão? Olha que interessante, olha que curioso. O Senhor me afirmando como um boi selvagem. Olha isso. Irmão, isso é maravilhoso. O Senhor nos afirma força. O Senhor afirma o valor que nós temos. O Senhor afirma que nós damos conta. O Senhor afirma o nosso trabalho, o nosso esforço. Sabe o que um boi selvagem faz? Ele se esforça. O Senhor afirma o meu esforço e o seu esforço nessa fé madura, irmãos. O Senhor não está desapercebido o quão caro está sendo para você existir na sua circunstância diária, no seu casamento, no seu emprego, na falta de dinheiro, nos desafios que você tem de relacionamento, ou nos desafios que você tem com você mesmo. O Senhor não está indiferente a isso, e aí Ele vem e te afirma como um boi selvagem. Um boi selvagem tem a sua característica essencial, suportar o trabalho. Ele consegue, com essa musculatura, e responder àquilo que coloca sobre ele. O Senhor afirma. E olha como é que segue esse versículo. Preste atenção. Derrama sobre mim o óleo fresco. De boi selvagem para óleo fresco. Nu. Sabe o que é isso, irmãos? Nós vamos chamar aqui do descanso fundamental que Ele nos proporciona. Uma fé madura, tem a afirmação de Deus como um boi selvagem, tem a afirmação de Deus sobre o quão desafiador, caro, árduo tem sido viver nesses dias maus e suportar isso. Mas, paralelo a isso, vem um óleo fresco, irmãos. Quer dizer, a afirmação do esforço e há o compromisso dele em gerar descanso para as nossas almas. Eu vou repetir, irmãos. Há uma afirmação dele do nosso esforço diário para cultivar uma fé não fingida, como a gente pregou domingo passado. Ao mesmo tempo que há um compromisso dele em despender um óleo fresco. Não é um óleo vencido, não é um óleo fedido, não é um óleo que não faz efeito nenhum, é um óleo fresco. E por frescor aqui entenda o alento, o alívio, o descanso, o cheiro bom. Irmãos, olha que mistério esse versículo. Isso é uma fé madura, irmãos. Uma fé madura. Agora não vai ter óleo fresco todo dia não, irmãos.
Tem dia que é o boi selvagem, outro dia é o óleo fresco. Boi selvagem, óleo fresco. É isso, irmãos. Larga essa miséria de querer óleo fresco todo dia. Isso te mata, te atrofia, deixa a sua fé imatura, vai produzir fruto nenhum, nenhum. Querendo só alívio. Aprenda com o Senhor a apreciar esse lugar do boi selvagem. Últimos versículos, para a gente fechar. Versículo 12, diz o seguinte: plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus, na velhice ainda darão frutos, serão cheios de seiva e de verdor, para anunciar que o Senhor é reto. Irmãos, tudo isso culmina, fecha, conclui. Esses princípios todos afirma um lugar de existir plantados, sendo alimentados, tendo uma seiva, nutrindo, um vigor, proporcionando essa maturidade para mim e para você, e dando frutos, ainda na velhice. Não sei porque eu lembrei do Sirlei também na hora aqui, né? Lembrei do meu sogro, mas eu sei por quê, não foi só porque ele é velho, não. Porque ele dá frutos, irmãos. Eu sou testemunha dos frutos que esse homem dá. Eu fiquei lembrando de você mesmo, Sirlei, dos frutos que eu vejo o Senhor dando. Eu vejo. Irmãos, preste atenção no que eu vou te falar. Frutos, eles são vistos. Frutos se legitimam porque o outro vê e fala, ali tem fruto. Não é uma árvore que fica gritando que tem fruto, não. Oh, eu tenho fruto! Não, irmão, presta atenção. Isso é tolice. Para você dar fruto, o outro tem que ver fruto e dizer, aqui tem fruto. E sabe, irmãos, deixa eu te contar uma coisa. O outro vem, vê que tem fruto, Odair, pega o fruto e come e fala, que delícia. Sabe por que a gente dá fruto, irmãos? Para alimentar o outro. É para isso. A gente vai dando fruto, o outro alimenta. Agora, se estiver atrofiado, o fruto estiver verde, fruto minguado, não, Deus me livre, comer aquele trem ali, não. Não, isso não está bom não, hein? Não está bom não. Não, aquela árvore ali nem fruto não dá. O outro é que denuncia ou anuncia se eu e você estamos dando fruto ou não. Última frase, versículo 15b. Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. O salmista então termina afirmando a satisfação que ele tem no Senhor e como o Senhor o preenche, como essa fé madura encontra o Senhor. Amém? Vamos fechar os olhos para a gente orar? Muito obrigado, Senhor, pela beleza e profundidade da Tua palavra para nos ensinar nessa manhã de domingo. Uma manhã qualquer, Senhor. Qualquer no sentido de ser mais um domingo em que nós estamos aqui. Mas não é uma manhã qualquer se nós estivermos disponíveis a contemplar os feitos do Senhor nas nossas vidas. Responder ao Senhor com obediência. Para viver uma fé madura, Senhor. Estando atento à pedagogia de Deus, nos ensinando com tantas e tantas e tantas circunstâncias. E respondendo com frutos que o outro vai ver, que o outro vai validar. Ali tem fruto, esse fruto é gostoso, esse fruto é bom demais. E o outro se esbanja, se preenche com a nossa fé madura. Senhor, ajuda a minha vida e a vida dos meus irmãos, em nome de Jesus. Sozinho nós não vamos conseguir, o Senhor sabe disso. Mas eu quero, Senhor, encontre nos meus irmãos e em mim disposição para responder a todo esse princípio precioso da palavra de Deus para as nossas vidas. No nome de Jesus, amém. Semana que vem, livro 5, tá bom? Deus abençoe, vai na paz.